Olá, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um momento aqui no Palavra Pura. Hoje nós vamos entrar num dos textos mais confrontadores e, ao mesmo tempo, mais libertadores da carta aos Romanos. E a pergunta que está por trás de tudo que nós vamos conversar é essa: e quem nunca ouviu falar de Jesus? Talvez você já tenha ouvido essa pergunta em uma sala de aula, num debate na internet, num almoço em família. Talvez até tenha sido você mesmo que já fez essa pergunta, com o coração apertado. Mas, Deus, e aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a uma igreja, a uma Bíblia, a um missionário? Como o Senhor vai julgá-las? Hoje nós vamos caminhar com calma, verso a verso, em Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 21, e Romanos capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Nós vamos deixar a própria palavra de Deus responder. E depois vamos trazer isso para a nossa realidade aqui no Brasil. Na sua casa, na sua rua, na sua igreja. Então, se possível, pega a sua Bíblia, abre em Romanos, e vamos juntos. Se você não pode agora, acompanha com atenção e deixa o Espírito Santo falar com você. Antes de qualquer coisa, a gente precisa lembrar o contexto de Romanos. Essa carta não é um texto jogado no ar. Ela foi escrita para uma igreja real, com pessoas reais, com problemas reais. A igreja que estava em Roma era uma igreja mista. Tinha judeus convertidos a Cristo. E tinha gentios convertidos a Cristo. Judeus, acostumados com a lei de Moisés, com toda a tradição religiosa, com as festas, com o templo. Gentios, vindos de contextos pagãos, cheios de idolatria, cheios de deuses, cheios de práticas imorais. Paulo escreve para essa igreja para expor o Evangelho de forma sistemática, clara, profunda. Ele quer mostrar que tanto judeus quanto gentios têm a mesma necessidade. Todos precisam da graça de Deus em Cristo Jesus. E a forma que Paulo faz isso, inspirado pelo Espírito Santo, é primeiro mostrando a necessidade universal do Evangelho. Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Paulo vai construir um argumento muito forte. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que por si mesmo esteja em boa situação diante de Deus. Todos, sem exceção, estão debaixo do pecado. O religioso moralista, o idólatra declarado, o cara do bem que faz caridade, a pessoa que nunca pisou numa igreja, e até aquele que cresceu na igreja. Todos pecaram. E é dentro desse raciocínio que entra Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu vou parafrasear aqui. E você acompanha. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Perceba. A ira de Deus se revela do céu. Quando a Bíblia fala de ira de Deus, não está falando de um Deus nervoso, temperamental, que explode de raiva e perde o controle. Não. A ira de Deus é a reação santa, justa, pura, do Deus perfeito contra o pecado. É o posicionamento de um Deus que ama o que é bom, e por isso odeia tudo aquilo que destrói o que é bom. Você consegue imaginar um juiz humano que olha para um crime horrível e dá risada, que olha para um abuso, para um assassinato, e diz: ah, deixa pra lá. Eu sou bonzinho. A gente se revoltaria com um juiz assim. A ausência de ira diante do mal não é virtude,
É injustiça. Se um juiz humano precisa se indignar com o mal, imagina o Deus Santo, puro, perfeito. Então Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade. Essa expressão, suprimem a verdade, traz a ideia de alguém empurrando algo para baixo, como quem tenta afogar uma bola na água. A bola insiste em subir, mas a pessoa força para baixo, faz força contra. Assim é o coração humano com a verdade de Deus. Não é ignorância inocente, é rejeição ativa. E Paulo explica por que essa rejeição é tão grave. Ele diz: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, não foi o ser humano que saiu correndo atrás de Deus para tentar descobri-lo. Foi Deus quem tomou a iniciativa de se revelar. Como ele fez isso? Paulo diz: porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua própria divindade, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. Aqui nós entramos no que chamamos de revelação geral. A criação, o universo, a natureza, a ordem e a beleza do mundo são como um megafone de Deus, gritando para a humanidade: eu existo. Eu sou poderoso. Eu sou Deus. Quando você olha para o céu estrelado, numa noite sem nuvens, quando você vê o nascer do sol na praia, quando você olha para a complexidade do corpo humano, quando você vê as estações do ano, as plantas que nascem de uma semente aparentemente morta, tudo isso é um sermão silencioso, mas poderoso, sobre a glória de Deus. É exatamente isso que o salmista declara em Salmo 19, do versículo 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja a mesma lógica de Romanos. A criação discursa, proclama, anuncia. Não é um Deus escondido. É um Deus que fala por meio daquilo que fez. Paulo então conclui em Romanos capítulo 1. Tais homens são indesculpáveis. Por quê? Porque, ainda que não tenham uma Bíblia nas mãos, ainda que não tenham crescido numa igreja, eles têm diante dos olhos um testemunho constante do poder e da divindade de Deus. E aí entra o versículo 21, que é crucial. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Perceba a frase: tendo conhecimento de Deus. O problema não é que o ser humano não sabe nada sobre Deus. O problema é que, com o pouco que ele sabe, ele não responde de forma correta. Ele não glorifica a Deus como Deus. Ele não dá graças a Deus. Ele não se curva em adoração. Não se rende em gratidão. Em vez disso, ele se apega a raciocínios vazios. O coração vai se escurecendo, e a idolatria toma conta. Romanos capítulo 1 continua mostrando que, ao invés de adorar o Criador, os homens adoram a criatura. Adoram imagens,
animais, o próprio ser humano, ídolos do coração. A idolatria não é só uma estátua de madeira. É qualquer coisa que toma o lugar de Deus no centro da vida. Então o quadro que Paulo pinta é esse. Deus se revelou de forma suficiente, pela criação, para que todos saibam que Ele existe, e que Ele é poderoso, e para que sejam responsáveis por essa luz recebida. Mas todos, por natureza, distorcem e rejeitam essa luz. Agora, talvez você diga: tá, Lu. Mas e quem não tem a lei de Moisés? Quem não tem os 10 mandamentos? Quem não tem a Bíblia? É aí que entra Romanos capítulo 2. Especialmente dos versículos 11 ao 16. Paulo começa, no versículo 11, declarando algo tremendo. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Isso significa que Deus não é parcial. Não é injusto. Não favorece um grupo em detrimento de outro. Por motivos externos. Deus não olha para a cor de pele, nível social, cultura, escolaridade, endereço. E diz: ah, esses aqui eu trato diferente. Não. Para com Deus não há acepção de pessoas. A partir daí, Paulo vai explicar como Deus julga com perfeita justiça. Ele diz que todos quantos pecaram sem lei, sem a lei de Moisés, também sem lei perecerão. E todos quantos pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Qual é a ideia aqui? Deus julga cada um de acordo com a luz que recebeu. Quem tinha a revelação especial escrita? A lei. Os profetas. Aonde havia mais clareza, será julgado segundo essa luz. Quem não tinha essa lei escrita, será julgado de acordo com a luz da revelação geral e da lei de Deus escrita no coração. Aí você pode perguntar: mas como assim lei no coração? O próprio texto responde. Paulo diz que, quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, eles mostram que a obra da lei está escrita no seu coração. E como que isso aparece? Pela consciência. Ele fala. A consciência dá testemunho. E os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A consciência é esse tribunal interior, que, mesmo em pessoas que nunca leram a Bíblia, aponta: isso é certo. Isso é errado. Claro, a consciência pode ser deformada, cauterizada, mal ensinada. Mas a verdade é que, em todo o povo, em toda cultura, há um senso básico de que matar o inocente é errado, de que roubar é errado, de que trair a confiança é errado. Isso revela que existe uma lei moral de Deus, impressa, gravada, ainda que de forma distorcida, no coração humano. Paulo encerra esse trecho dizendo que tudo isso vai ser plenamente revelado no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Cristo Jesus. Não somente os atos exteriores, mas os segredos do coração, as intenções, os pensamentos, os motivos. Nada ficará oculto diante do juiz perfeito. Então, juntando Romanos capítulo 1, do 18 ao 21, com Romanos capítulo 2, do 11 ao 16, nós podemos resumir assim: Deus já se revelou a todos, de forma suficiente para torná-los responsáveis. Todos, com ou sem Bíblia, distorcem e rejeitam a luz que possuem. Deus é perfeitamente justo.
e julga cada um conforme a luz recebida. E a resposta do coração. Não existem inocentes sendo condenados por ignorância. Existem culpados que rejeitam a revelação disponível. Isso pode mexer com a gente. Talvez você esteja pensando: mas isso é duro demais. Como assim não existem inocentes? A Bíblia responde em outro lugar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há justo, nenhum sequer. E no versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perceba. Não é que Deus está olhando para um grupo de pessoas boas, inocentes, justas, que o amam de todo o coração, mas que, coitadas, não ouviram falar de Jesus. E então Deus diz: mesmo assim eu vou mandar vocês para o inferno. Não é isso que a Bíblia ensina. O quadro é outro. Todos nós, humanidade inteira, desde Adão, nos rebelamos contra a luz que Deus deu. Seja na criação, seja na consciência, seja na própria palavra escrita. Agora, deixa eu ampliar um pouquinho essa visão com outras passagens da Escritura. Porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós já vimos Salmo 19 mostrando a revelação geral nos céus. Mas vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos capítulo 14, versículos 15 a 17. Paulo está em Listra, falando com gentios que não conheciam as escrituras judaicas. Ele diz algo muito parecido com Romanos. Ele fala sobre o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E diz que esse Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, fazendo o bem, dando chuva do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de fartura e de alegria. Você percebe? Paulo está dizendo: mesmo essas pessoas, que não têm a lei, que não têm o Antigo Testamento, que não têm profetas, não ficaram sem testemunho de Deus. Deus se fez conhecido por meio da criação, da providência, do cuidado diário. Em Atos capítulo 17, versículos 26 a 31, Paulo está em Atenas, no meio de filósofos, pensadores, gente altamente intelectual. E ele diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, fixando tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo mostra que Deus está mais perto dos homens do que eles imaginam. Ele não está longe. Ele não está indiferente. Ele não está inacessível. Mas, no mesmo discurso, Paulo termina dizendo que Deus notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse varão é Jesus Cristo. Então, de um lado, Deus se aproxima, se faz conhecer, não se deixa sem testemunho, se mostra na criação, na consciência, na história. Do outro lado, Ele manda, ordena, convoca todos os homens, em todo lugar ao arrependimento,
Porque haverá um dia de juízo. Por meio de Cristo. Agora, precisamos segurar firmemente outra verdade bíblica: a exclusividade e a suficiência de Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro declara: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, diz: Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Conclusão: qualquer salvação que exista, seja de quem for, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é sempre somente por causa de Cristo. Não há outro caminho. Não há outro mediador. Não há outro sangue que possa limpar pecados. Alguém pode perguntar: mas é aquela pessoa que nunca ouviu o nome Jesus? Mas respondeu à luz que tinha. Se arrependeu. Clamou ao Deus vivo. Mesmo sem entender tudo. A Bíblia não entra em todos os detalhes de cada caso. E nós precisamos ser humildes onde a Bíblia não se aprofunda. O que ela nos garante é: se alguém for salvo, será por causa de Cristo, do seu sacrifício, da sua cruz, da sua ressurreição. Mesmo que esse alguém não tenha tido a clareza que você e eu temos hoje. Ao mesmo tempo, a mesma Bíblia que afirma a soberania e a justiça de Deus na salvação, também afirma a responsabilidade da igreja em pregar. Em Romanos capítulo 10, versículos 14 a 17, Paulo faz uma cadeia lógica. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? E ele conclui: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Jesus, antes de subir aos céus, deu à igreja a grande comissão. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, João tem uma visão gloriosa. Uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, clamando ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então a Bíblia segura, ao mesmo tempo, duas verdades. Deus é justo, sábio, soberano na salvação. E a igreja é responsável por ir e anunciar. Não é uma coisa ou outra. São as duas juntas. Agora vamos trazer tudo isso para uma pergunta que inquieta muita gente. E quem nunca ouviu falar de Jesus? No contexto brasileiro, essa pergunta aparece muito. Seja nas escolas, nas faculdades, nos grupos de WhatsApp, nos debates em família. Às vezes, ela vem com um tom sincero.
de preocupação. Outras vezes, ela vem como uma espécie de arma contra Deus. Se Deus fosse bom, Ele não julgaria ninguém que não ouviu falar de Jesus. Precisamos corrigir uma visão muito comum. A ideia de que Deus está condenando pessoas boas, que queriam servir a Cristo, que amavam a Deus profundamente, mas que nunca tiveram chance de ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que não há justo. Nenhum sequer. Ninguém, por natureza, procura a Deus de verdade. Ninguém, por conta própria, responde perfeitamente à luz que tem. Em vez de imaginarmos inocentes distantes, que estariam implorando por salvação se apenas soubessem, precisamos reconhecer o ensino bíblico. Todos rejeitam a luz que tem. Seja na natureza, seja na consciência. Pensa comigo. Aqui mesmo no Brasil, em grandes cidades, há pessoas que cresceram do lado de uma igreja, ouvindo hino, ouvindo sermão no alto-falante, vendo crente na rua, tendo acesso à Bíblia no celular. E, ainda assim, rejeitam, zombam, desprezam. Não é falta de oportunidade. É rejeição deliberada. Isso não significa que todo mundo que ainda não ouviu claramente sobre Cristo teria reagido da mesma forma. O que significa é que, segundo a palavra, a raiz do problema humano não é falta de informação. É rebeldia do coração. E aqui vem uma aplicação prática muito importante. Em vez de usarmos essa pergunta "e quem nunca ouviu?" como acusação contra Deus, nós precisamos usá-la como um convite à reverência e à confiança no caráter de Deus. Se você está em Cristo, você já viu o amor máximo de Deus, expresso na cruz. Você viu o Filho de Deus se fazendo homem, vivendo uma vida perfeita, morrendo em seu lugar, ressuscitando ao terceiro dia, para te dar vida eterna. Se Deus foi capaz de fazer isso por você, você pode descansar, na certeza de que Ele nunca será menos justo, ou menos amoroso com ninguém. Lembra quando, em Gênesis capítulo 18, versículo 25, Abraão está intercedendo por Sodoma? Ele faz uma pergunta que ecoa até hoje. Não fará justiça o juiz de toda a terra? É como se Abraão dissesse: Senhor, eu não entendo todos os seus caminhos, mas eu sei quem tu és. Tu és justo. Tu não vais errar. Essa precisa ser a nossa postura. Em vez de colocarmos Deus no banco dos réus, julgando o plano dele, precisamos nos colocar no nosso lugar. Criaturas limitadas, pecadoras, que confiam no caráter do Pai. Então aqui vai uma pérola para o seu coração. Porque eu sou filho em Cristo, eu não preciso julgar o plano de Deus. Eu posso repousar no caráter de Deus. Mas essa confiança no caráter de Deus não nos leva à passividade. Ao contrário, ela nos lança para a missão. Em vez de usar a pergunta sobre povos não alcançados como desculpa intelectual para não se render, ou para não obedecer ao ID de Jesus, nós devemos deixar que ela aqueça nosso coração com compaixão. Se Deus, em sua soberania, decidiu usar a pregação do Evangelho como meio normal para salvar, e se Ele nos deu a ordem clara de ir, de pregar, de fazer discípulos, então quando a igreja se cala, ela está desobedecendo ao meio que Deus escolheu usar. Pensa comigo. Enquanto eu fico discutindo "e quem nunca ouviu?", há pessoas na minha rua que já ouviram um pouco, viram meu testemunho,
Viram minha Bíblia. Viram minha fé. E eu nunca abri a boca para explicar o Evangelho com clareza. Há colegas de trabalho, de faculdade, vizinhos, familiares, que Deus colocou ao meu redor. E eu estou mais preocupado em ganhar um debate teológico do que em amar essas pessoas com a verdade. Então, que tal transformar essa inquietação em intercessão e em ação? Aplicações práticas para hoje. Você pode começar orando regularmente por um povo não alcançado. Escolhe uma etnia específica. Talvez um povo indígena aqui do Brasil. Ou um país fechado na janela 1040. E começa a colocar esse povo diante de Deus em oração. Você pode apoiar missionários financeiramente. Mesmo com pouco. Às vezes a gente pensa que precisa ter muito dinheiro para ajudar. Mas, se você for fiel com pouco, Deus usa 10, 20, 30 reais mensais. Colocados com fidelidade, podem sustentar pessoas que estão indo onde você não pode ir fisicamente. E você pode olhar ao seu redor e perceber que há povos não alcançados dentro da sua própria cidade. Gente que, na prática, nunca ouviu o Evangelho de forma clara e bíblica. Jovens mergulhados em ideologias. Moradores de rua invisíveis para a maioria. Idosos esquecidos em asilos. Comunidades inteiras nas periferias. Presídios lotados. Deus está nos chamando a sermos resposta. Ao mesmo tempo, nós precisamos ter humildade diante do mistério. Há perguntas sobre os detalhes da salvação, de quem nunca ouviu que Deus não revelou completamente. E isso é intencional. Se Deus quisesse que nós tivéssemos um manual detalhado de como Ele lida com cada caso específico, Ele teria nos dado. Mas Ele nos deu o que precisamos saber. Não tudo o que gostaríamos de saber. O que Ele revelou com clareza? O seu caráter. A necessidade de arrependimento. A exclusividade de Cristo. E a ordem para ir. Pregar. Fazer discípulos. Então, aqui vai outra pérola prática. Viver a fé não é ter todas as respostas. É obedecer claramente onde Deus falou claramente. Nós sabemos com clareza que Deus é justo, santo, bom, misericordioso. Sabemos que todos pecaram e precisam de salvação. Sabemos que Jesus é o único caminho. Sabemos que fomos enviados para pregar. É nisso que precisamos caminhar. Agora, vamos olhar para o Evangelho. No coração de tudo isso. Em Romanos capítulo 1. Quando Paulo fala da ira de Deus se revelando do céu contra toda iniquidade e injustiça, ele está preparando o terreno para mostrar algo ainda mais profundo. Essa ira justa de Deus caiu plenamente sobre Cristo na cruz, no lugar de pecadores. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 26, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Propiciação é uma palavra que traz essa ideia. A ira justa de Deus sendo desviada, apaziguada, satisfeita, porque alguém assumiu a culpa. Na cruz, Jesus, o único inocente, o único justo, tomou sobre si a condenação que nós merecíamos. Ele, que nunca suprimiu a verdade, que sempre glorificou o Pai,
que sempre deu graças. Sofreu como se fosse o pior dos ímpios, para que pecadores como eu e você pudéssemos ser justificados. Na cruz, Deus prova, de uma vez por todas, que Ele é ao mesmo tempo santo contra o pecado e amoroso para salvar pecadores. Ele não passa a mão por cima do pecado. Ele não faz vista grossa. Ele pune o pecado. Mas Ele mesmo, em Cristo, assume essa punição. Então, quando eu olho para a cruz, eu não posso mais duvidar da justiça de Deus, nem do amor de Deus. A cruz é a garantia de que o juiz de toda a terra sempre fará o que é certo. Talvez você esteja me ouvindo agora, com o coração inquieto por causa de parentes distantes. Quem sabe você tem alguém da família, numa região do interior, num outro país, ou mesmo alguém que já morreu. E você se pergunta: como terá sido o destino eterno dessa pessoa? Eu não vou te dar respostas que a Bíblia não dá. Eu não posso dizer com certeza quem está salvo ou não, além daquilo que a palavra afirma. Mas eu posso te convidar a entregar essa angústia nas mãos daquele que é mais justo e mais misericordioso do que você. Você ama essa pessoa? Deus a amou primeiro. Você se preocupa com ela? Deus se importa mais. Você não conhece todos os momentos em que ela ouviu algo de Deus. Leu algo. Viu algo. Teve um lampejo de consciência. Teve uma experiência com a criação. E como respondeu a isso? Deus conhece. E Ele julga com absoluta justiça. Por outro lado, talvez você esteja usando essa pergunta como um escudo para não se render a Cristo. Você diz: eu até acreditaria, mas não consigo engolir essa questão dos povos não alcançados. Deixa eu te dizer com todo amor. Muitas vezes, a questão real não é e quem nunca ouviu, mas o que eu vou fazer com a luz que eu já recebi. Você que está me ouvindo agora, já ouviu o Evangelho. Você já foi exposto à palavra de Deus. Você já ouviu sobre a cruz, sobre o arrependimento, sobre a fé. A pergunta que Deus te faz hoje não é sobre uma tribo distante na Ásia, mas sobre o seu coração. Você vai continuar suprimindo a verdade? Vai continuar empurrando para baixo essa convicção que o Espírito Santo traz? Ou vai se quebrantar, se humilhar, se render a Cristo? Hoje, a luz chegou até você. Você não é quem nunca ouviu. Você é alguém que ouviu e precisa responder. E, para você que já está em Cristo, lembra, em Cristo, você não prega para ganhar pontos com Deus, para tentar conquistar a salvação, ou para aliviar uma culpa vazia. Você prega porque já foi alcançado pela graça. A sua identidade agora é de embaixador de Cristo. Não por mérito, mas por chamado. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz que Deus nos confiou a palavra da reconciliação, e que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Que privilégio! Então, qual pode ser a sua resposta prática hoje? Você pode pedir a Deus agora mesmo que coloque no seu coração o nome de uma pessoa específica, a quem você pode compartilhar o Evangelho nesta semana. Não precisa ser um sermão. Pode ser um testemunho, uma conversa, um convite para ir à igreja, uma mensagem de áudio com um versículo, um café para ouvir e amar essa pessoa. E, com carinho, falar de Jesus.
Talvez seja aquele colega de trabalho que sempre toca em assuntos espirituais, mas você fica com vergonha. Talvez seja um parente que está enfermo. Talvez seja alguém que você encontra todo dia no ponto de ônibus. Peça a Deus sensibilidade e coragem. Agora, nós estamos caminhando para o encerramento. E eu quero costurar tudo aquilo que vimos em 4 movimentos. A verdade central. A pérola do dia. Um vislumbre da graça. E uma chamada à oração. Primeiro, a verdade central. Se eu tivesse que resumir todo esse ensino em uma frase, eu diria assim: Deus já se revelou de forma suficiente a toda a humanidade. Todos, por natureza, rejeitam essa luz. Mas, em Cristo, Deus oferece salvação e prova que seu juízo é ao mesmo tempo absolutamente justo e infinitamente amoroso. Segundo, a pérola do dia. Algo simples, mas prático, para você viver hoje. Hoje, em vez de discutir com Deus sobre quem nunca ouviu, eu vou confiar no caráter dele e ser resposta para quem já está ouvindo através de mim. Grava isso. Hoje, você pode ser resposta de Deus na vida de alguém que Ele mesmo colocou no seu caminho. Terceiro, um vislumbre da graça. Quando olhamos para o tema da revelação de Deus, da sua ira justa, do juízo, nós poderíamos facilmente ser esmagados. Mas aí nós olhamos para Jesus, o Filho eterno que se fez carne, que caminhou entre nós, que assumiu a ira que era nossa, que ressuscitou, que hoje intercede por nós. E vemos que a história toda é uma história de graça, da criação, onde Deus já fala pelos céus, até a consumação, onde todos os povos resgatados estarão diante do trono. Tudo converge para Cristo. Ele é a palavra final de Deus, a revelação máxima, o rosto do Deus invisível. Nele nós podemos descansar e nos alegrar. Por fim, uma chamada à oração. Eu quero te convidar a orar comigo agora, onde você estiver. Se puder, feche seus olhos. Se não puder, apenas una o seu coração a essas palavras. E faça dessa oração a sua também. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor não se escondeu de nós. O Senhor falou pela criação, pelo testemunho da consciência, pela história, pelos profetas, pela tua palavra escrita e, sobretudo, pelo teu Filho Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes, em vez de confiar no teu caráter, nós nos colocamos como juízes do Senhor, questionando os teus caminhos, duvidando da tua justiça, murmurando contra a tua soberania. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa também porque, muitas vezes, usamos perguntas difíceis como desculpa para nossa própria incredulidade e desobediência, enquanto falamos de quem nunca ouviu. Deixamos de falar de Jesus para quem está do nosso lado. Senhor, nós queremos hoje entregar em tuas mãos as pessoas que amamos e que não sabemos ao certo como responderam à tua luz. Descansamos na certeza de que o Senhor é o juiz de toda a terra e que o Senhor fará justiça. O Senhor nunca erra, nunca falha, nunca age com injustiça. Pedimos também, Pai, dá-nos um coração missionário, cheio de compaixão. Livra-nos da indiferença. Abre os nossos olhos,
para os não alcançados, que estão perto de nós, e para os que estão longe. Coloca em nós o desejo de orar, de contribuir, de ir, de enviar, de sustentar, de falar. Espírito Santo, mostra a cada pessoa que está ouvindo alguém específico a quem ela pode compartilhar o Evangelho ainda esta semana. Dá coragem, dá sabedoria, abre portas, prepara corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque, em vez de derramar sobre nós a ira que merecíamos, o Senhor a tomou sobre si na cruz. Obrigado porque, em ti, nós somos perdoados, aceitos, justificados. Ensina-nos a viver, não pela culpa, mas pela gratidão. E que hoje, Pai, essa decisão esteja viva no nosso coração, em vez de gastar nossas forças discutindo sobre quem nunca ouviu. Nós queremos ser resposta do Senhor para quem já está ouvindo através de nós. Nós oramos assim, confiando totalmente no teu caráter, na tua graça, na tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra fique guardada no seu coração. Que a pergunta "e quem nunca ouviu falar de Jesus?" não seja mais uma pedra de tropeço, mas se transforme em combustível para a sua fé, para a sua confiança em Deus e para o seu compromisso com a missão. Lembra da pérola de hoje. Hoje, em vez de discutir sobre quem nunca ouviu, eu vou ser resposta de Deus para quem já está ouvindo através de mim. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, te dê ousadia e te encha de amor por aqueles que ainda precisam ouvir as boas novas de Jesus. Até o próximo Palavra Pura, se Deus quiser.